Wie geht's? Dando continuidade ao tema Prepositionen, nós vamos falar hoje sobre a preposição auf. Então, auf significa em cima, auf, tá? Então, a preposição auf. Na aula passada, nós falamos sobre a preposição in, que significa dentro, né? Dentro de algum local, de algum recipiente, enfim, dentro. O auf significa, então, em cima, ok? Para masculinos e neutros, nós podemos usar, aliás, não só podemos, como devemos usar auf dem, para masculinos e neutros. Então, vamos marcar aqui, ó. M, masculinos e neutros. Para feminino, usamos auf der. Mas vamos ver isso na prática, que fica mais fácil entender. Já deixa o seu joinha no vídeo, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Vamos lá então. Nós temos aqui, por exemplo, das Buch. Das Buch é neutro, né? Das Buch. Então, eu posso falar, aqui nós temos die Flagge, a bandeira, die Flagge. Então, a bandeira está em cima do livro. Die Flagge ist auf dem Buch. Vamos por aqui de exemplo, então. Deixa eu ver onde eu ponho aqui. Die Flagge ist auf dem Buch. Die Flagge ist auf dem Buch. Então, nós temos aqui, ó. Die Flagge ist auf dem Buch. Então, Buch é neutro, eu usei auf dem. Ok? Die Flagge ist auf dem Buch. Se a bandeira estivesse em cima da mesa, die Flagge ist auf dem Tisch. Ok? Auf dem Tisch. Então, em cima. Literalmente isso. Em cima da mesa. Die Flagge ist auf dem Tisch oder auf dem Buch. Ou se fosse o computador está em cima da mesa. Der Computer ist auf dem Tisch. Ok? Se for em cima do armário, der Computer ist auf dem Schrank. Sehr gut. Então, para locais masculinos e neutros, nós usamos auf dem. Quando for para locais femininos, daí a gente usa auf der. Veja que essa situação ocorre sempre quando as coisas já estão em cima do local. Elas estão ali, não tem um movimento. Elas estão posicionadas em cima de um local, como a bandeira em cima do livro. Die Flagge ist auf dem Tisch. Ela já está posicionada ali. Por exemplo, nós temos aqui o quadro. O quadro, ele é die Tafel, ele é feminino, die Tafel. Então, por exemplo, eu tenho aqui um Bleistift, um lápis, ein Bleistift. Se eu coloco o lápis em cima aqui do... Não sei se dá para ver, dá para ver? Dá para ver. Em cima do quadro, então eu posso dizer aqui Der Bleistift ist, vamos por aqui embaixo, auf der Tafel. Aqui, der Bleistift ist auf der Tafel. Então, é die Tafel, o quadro, daí quando eu uso com o auf der Tafel, está? Seria feminino, na quadro. Está em cima da quadro. Feminino. Então, der Bleistift ist auf der Tafel. Hier. Der Bleistift ist auf der Tafel. Ok? Então, em cima de locais femininos, auf der. Existem locais grandes que são utilizados essa preposição. Por exemplo, na estação de trem, às vezes se usa auf dem Bahnhof. Então, por exemplo, vamos por um exemplo aqui.
auf dem Bahnhof. Bahnhof. Na estação de trem. Tá? Ah, mas por que usa-se auf? A estação de trem não é fechado? Hoje em dia é fechado, mas antigamente não era fechado. Então, talvez isso aqui venha de antigamente, quando as estações eram abertas, né? Então, auf dem Bahnhof. Deixa eu colocar aqui outros que são utilizados. Por exemplo, na fazenda, que é um local aberto também. Então, a gente está em cima da fazenda. Auf dem Bauernhof. Auf dem Bauernhof. Então, por exemplo, ich arbeite auf dem Bauernhof. Eu trabalho na fazenda, no sítio. Ich arbeite auf dem Bauernhof. Ich bin auf dem Bahnhof. Eu estou na estação de trem. Muito usado ainda também é no estacionamento, que o estacionamento em geral são locais abertos, né? Então, auf dem Parkplatz. Parkplatz. Auf dem Parkplatz. No estacionamento. Por exemplo, meu carro está no estacionamento. Mein Auto ist auf dem Parkplatz. Mein Auto ist auf dem Parkplatz. Ok? Então, no estacionamento, auf dem Parkplatz. Também usado no parquinho. Sabe aquele parquinho infantil das crianças? Então, local aberto, auf dem Spiel. Opa, errei aqui. Spielplatz. No parquinho. Então, meu filho brinca no parquinho. Mein Sohn spielt auf dem Spielplatz. Mein Sohn spielt auf dem Spielplatz. E às vezes a gente pode encontrar junto com alguma expressãozinha também, tá? O auf é tranquilo, mas basicamente ele significa em cima, tá? Guarde esse significado que é o principal dele, em cima. Auf dem Spielplatz. Muito bem. Aqui nós temos alguns exemplos mais utilizados, né? Com auf dem. E assim também a gente tem pro feminino, auf der. Por exemplo, se eu digo que eu estou na exposição, então, ich bin auf der, vamos pôr aqui, auf der, feminino agora, Ausstellung. Ich bin auf der Ausstellung. Eu estou na exposição. Ou ich arbeite auf der Ausstellung. Ou, por exemplo, eu fico na exposição. Ich bleibe auf der Ausstellung. Ok? Então não é só para coisas que estão em cima de determinados locais, como nós vimos aqui, né? Por exemplo, die Flagge ist auf dem Buch. Tá? Pode ser objetos sobre a mesa, sobre a estante, sobre a cama. Então, é auf. Mas também a gente em cima de locais abertos que se usam auf, como auf der Ausstellung. Sehr gut. Entendido isso, que o auf significa em cima, fica muito mais fácil. Mas lembre-se daquela dica. Você está em cima, ou o objeto está em cima do local, já está posicionado em cima. Tá? Você não está indo, não tem movimento. Tá? Não está indo em direção ao local, nem colocando em cima, está sem movimento. Essa regra aqui, ela é muito utilizada, mas não existe movimento, ela já está posicionado no local. Tá? Ou, no caso, a bandeira já está em cima do livro, né? Die Flagge ist auf dem Buch, ela já está posicionada. Ou, das Buch ist auf dem Tisch, ele já está ali posicionado. Mesma coisa quando eu estou em cima de algum desses locais que eu citei. Ich bin auf der Ausstellung. Eu já estou lá. Tá? Ou ich arbeite auf der Ausstellung. Ich bleibe auf der Ausstellung. Vejam que são todos verbos que mostram que eu já estou no local. Posso jogar, posso brincar,
posso trabalhar, posso estudar no local, não importa. Veja que eu estou no local realizando alguma ação, já estou ali nesse local. Então, para masculinos e neutros, auf dem. Para femininos, auf der. Sehr gut! Deixe o seu comentário, escreva uma frase de exemplo para você praticar essa regrinha. Daí vai ficando cada vez mais fácil e observe sempre quando você encontrar. É assim. Daí vai gravando cada vez mais. Para aprender, separe sempre os conteúdos, fica muito mais fácil. Nos vemos então na próxima videoaula. Tschüss!